Sabe, toda vez que a gente entra num site, baixa um arquivo ou manda uma mensagem, tem toda uma arquitetura por trás, decidindo como a informação chega até nós. Hoje, a gente vai desvendar os dois grandes modelos que movem o nosso mundo digital e entender por que a disputa entre eles está, na verdade, redesenhando o futuro da internet. Pois é, alguém já parou para pensar nisso a fundo? Quando se clica em um link, qual é o caminho que aqueles dados percorrem? A resposta para essa pergunta revela uma disputa silenciosa entre duas filosofias de conexão. Uma estrutura que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. No fundo, tudo se resume a duas grandes ideias. De um lado, a centralização. Do outro, a descentralização. A internet que a gente conhece hoje é, na sua maior parte, dominada por uma delas. Mas a alternativa está ganhando cada vez mais força e promete mudar completamente as regras do jogo. Então, o que a gente vai ver hoje é o seguinte: vamos passar por esses dois mundos da rede. Primeiro, entender o modelo que todo mundo já conhece, o cliente e servidor. Depois, a gente mergulha na alternativa, a peer-to-peer. Vamos analisar as vantagens e as dificuldades de cada uma para sacar por que essa discussão é tão importante hoje. Vamos lá. Bom, vamos começar pelo que é familiar, né? O modelo cliente-servidor. Pensa nele como a espinha dorsal da web como a gente conhece. A estrutura aqui é bem hierárquica. Pensa num restaurante que fica fácil de entender. Os clientes, que seriam os nossos computadores, fazem os pedidos. E o servidor, que seria o site, entrega o que foi solicitado. Simples assim. O poder e todos os dados ficam concentrados num lugar só. E essas características aqui são justamente as grandes vantagens desse modelo. Ter esse controle central permite uma segurança super rigorosa, consistência nos dados e alta confiabilidade. Não é à toa que bancos, redes sociais e quase todos os serviços que a gente usa confiam nessa arquitetura. Para eles, garantir que cada transação seja única e segura é fundamental. Só que aí vem o calcanhar de Aquiles do sistema. A maior força dele é, ao mesmo tempo, a sua maior fraqueza. Se aquele servidor central cair, pronto, o serviço todo para. Todos os clientes, sem exceção, perdem o acesso. E é essa vulnerabilidade que abre espaço para uma abordagem totalmente diferente. E essa alternativa é o universo das redes peer-to-peer, ou P2P, como a gente costuma chamar. Aqui, a gente simplesmente joga fora a ideia de um centro de poder. Numa rede P2P, a coisa muda de figura. Cada computador é autônomo. Ele não só consome recursos, ele também oferece. Os papéis são totalmente dinâmicos e a comunicação é direta de um ponto para o outro, sem ninguém no meio para intermediar. Essa imagem aqui ilustra a diferença perfeitamente. Não existe um ponto central para derrubar. Em vez disso, o que a gente tem é uma teia toda interligada. Se um dos pontos, um dos nós, cai, a rede não para. A comunicação simplesmente acha outro caminho e continua fluindo. Tem essa citação que resume a mudança de paradigma de um jeito genial. Surge o conceito de servant, que é uma mistura de servidor com cliente. É isso que captura a essência do P2P. Cada um na rede é, ao mesmo tempo, provedor e consumidor. Todo mundo é igual. Vamos colocar os dois lado a lado para ficar bem claro. De um lado, o cliente-servidor, com sua autoridade central e papéis fixos. Do outro, o P2P, com autonomia distribuída e papéis dinâmicos. O resultado? O P2P acaba tendo uma resiliência muito maior e uma escalabilidade que a gente chama de orgânica, ou seja, a rede fica mais forte e mais rápida conforme mais gente entra. O contrário do modelo centralizado, que fica sobrecarregado. Certo, então quais são as vantagens reais de dar esse poder aos pares? Vamos dar uma olhada nos benefícios concretos dessa abordagem mais distribuída. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é a robustez. Como não tem um centro, a rede é naturalmente mais tolerante a falhas, e a escalabilidade é impressionante. Cada pessoa nova que entra na rede adiciona mais capacidade ao sistema em vez de só consumir. Isso evita aqueles gargalos de tráfego que a gente vê quando um servidor fica sobrecarregado. E aí a gente chega na parte do dinheiro, né? A vantagem econômica aqui é gigante. O custo de manter uma infraestrutura poderosa não fica nas costas de uma empresa só. Ele é dividido entre todo mundo que usa a rede. É por isso que a distribuição de conteúdo em larga escala, como no BitTorrent, por exemplo, se tornou algo tão eficiente e barato. Ok, parece tudo maravilhoso, né? Mas nem tudo são flores. Essa liberdade toda, essa autonomia, ela tem um preço. A falta de um controle central traz junto uma série de desafios técnicos bem complicados.
E os desafios não são pequenos, viu? Segurança, por exemplo, é a grande dor de cabeça. Sem uma autoridade central, como confiar nos outros participantes da rede? A consistência dos dados é outro problemão. Como garantir que todo mundo está vendo a mesma informação atualizada? E, por fim, gerenciar uma rede tão dinâmica e descentralizada é uma tarefa bem complexa. E essa dinâmica toda tem até um nome técnico, churn. O que é isso? É basicamente essa dança de gente entrando e saindo da rede o tempo todo. Se esse churn for muito alto, a rede pode ficar instável, inconsistente, e aí corre o risco até de perder informações no meio do caminho. Mas olha, apesar dos desafios, o P2P está em toda parte. O BitTorrent revolucionou o compartilhamento de arquivos. Criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, bom, elas simplesmente não existiriam sem uma rede P2P para garantir as transações. Até as primeiras versões do Skype usavam a tecnologia P2P para fazer chamadas de voz. No fim das contas, o que a gente tem aqui é um verdadeiro choque de filosofias. De um lado, o controle, a hierarquia do modelo cliente-servidor, que é perfeito para aplicações que precisam de segurança máxima, como um banco. Do outro lado, a autonomia e a igualdade do P2P, que é ideal para sistemas que precisam ser super resilientes e escaláveis, como as criptomoedas. E tudo isso nos joga na grande questão, né? Olhando para o futuro, no mundo cada vez mais conectado, será que a descentralização vai ser a cara da próxima era digital? Essa tensão entre centralizar e descentralizar vai continuar. E a resposta provavelmente não é um ou outro. Talvez seja em como a gente vai combinar o melhor desses dois mundos. O que é certo é que a revolução P2P, ela está só começando.